Saudações lapidadores e lapidados. Seja bem-vindo ao curso de Lógica de Programação. Esse é o vídeo de apresentação do curso, ok? O nosso curso de Lógica de Programação será completamente online e gratuito. As aulas podem ser publicadas na segunda, terça ou quarta. As quartas-feiras é o dia definitivo em que as aulas devem estar disponíveis para vocês e toda a aula será publicada com a sua bateria de exercícios, alguns já resolvidos, desses resolvidos, alguns resolvidos em vídeo, para vocês acompanharem o passo a passo, outros em texto, ok? Serão PDFs que estarão disponibilizados nas pastas do curso, que vão ser disponibilizados aula a aula. Eu que vos falo, sou o Adário de Assunção Fonseca Guantelembe, serei o professor do curso. Trabalho como desenvolvedor de software e team leader na Tecla 21, formado em Ciência da Computação pela Faculdade de Ciências da Universidade de Agostinho Neto, instituição essa onde eu também cheguei a lecionar a cadeira de Lógica de Programação por sensivelmente 3, 4 anos e lecionei a cadeira de Teoria da Computação, que em base é parecida à Lógica de Programação, porque é um tema que eu gosto. Eu acredito que trabalhar a base é muito importante e quando bem trabalhada tem-se menos problemas um pouco mais acima. Ao longo da minha carreira já desenvolvi algumas soluções. Vou aqui mencionar 3 que são soluções feitas dentro da Tecla 21. Temos o Mukuta, que é um software para gestão de serviços acadêmicos, onde pode-se fazer a gestão do ciclo de vida do estudante dentro de uma instituição de ensino superior, confirmações, matrícula, pedidos de documentos, declarações, compra de folha, lançamento de notas, certificados e tudo isso. Também tem a gestão da parte do docente, que o docente faz a marcação da prova, o lançamento de notas e as marcações. Os estudantes são notificados por e-mail ou por SMS sobre essas marcações. A cobrança de propinas, o estudante tem a sua conta que faz o depósito e vai fazendo uso e vai acompanhando, né, as despesas. E a instituição, na parte da gestão, tem todas as estatísticas possíveis, quer seja de pagamento, tramitação acadêmica, mapas primários para os ministérios. É um sistema robusto, completo e agrega valor às instituições. Já temos algumas instituições a usar. Qualquer pessoa que esteja interessado em adquirir a solução ou subscrever na solução pode entrar em contato comigo, ok? Nos endereços que estão aqui, que é o mukuta.tecla21.ao ou tecla21.ao, temos lá o nosso formulário de contato e os nossos e-mails. Então pode fazer essa requisição e nós chegamos à tua instituição, colocamos a versão de teste, que tem 3 meses de teste. Caso goste, seguimos com a implementação do sistema. Caso não goste, encontramos a melhor forma de o ajudar a desenvolver uma outra solução ou melhorando a que temos, que vai de agrado ao seu negócio e assim seguir em frente. Também temos o perfil.ao, que é uma solução para a criação de portfólios profissionais e após o registro das informações como experiência profissional, língua que fala, projetos feitos, eventos participados, formação acadêmica, cursos profissionalizantes, registro de certificados, pode exportar currículo selecionando um modelo que achar bonito, desejável por si e exportar para enviar para oportunidades de emprego e por aí afora. Então esse é o perfil.ao, é uma solução também completamente gratuita, ok? Só precisa subscrever acedendo ao perfil.ao, criar a sua conta e utilizar. É 100% gratuita. E recentemente terminamos de desenvolver a solução de inscrição, avaliação e seleção de candidatos. É uma solução para qualquer instituição de ensino superior ou não que faça inscrição e seleção de candidatos, apurar os que podem ou não entrar segundo os critérios da instituição. É uma solução que vem de anos de experiência, ok? Na instituição em que eu estudei também trabalhei ou colaborei e temos aqui uma solução que abrange a múltiplas instituições e não só focada para o ensino superior. Ao longo do nosso curso vamos aprender sobre forma de representações de algoritmos, em descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. As duas últimas, fluxograma convencional e pseudocódigo, provavelmente serão que mais vamos falar ao longo do curso
e principalmente focando no pseudocódigo, que será a forma de representação que vamos usar como chave para posteriormente fazermos a tradução para uma linguagem, né, de programação de alto nível, que é o Portugal. Na verdade é uma simulação, uma abstração de uma linguagem de alto nível, mas em português, para assim executarmos os nossos algoritmos. Ao longo do curso de lógica de programação vamos trabalhar aquilo que é a análise lógica de problemas, pegar essa lógica que a gente definiu, analisou, traduzir para uma linguagem estruturada que obedece uma sintaxe, que obedece uma semântica, e assim executarmos essas soluções que chamamos de algoritmos. E no finalzinho do curso vamos falar sobre conceitos de estruturas de dados. Tudo isso em Portugal. Não vamos usar outra linguagem auxiliar, apenas Portugal. Então, para a estrutura de dados, vamos falar de conceitos como filas, pilhas, listas e também vamos falar sobre árvores. Das filas ou das listas, vamos falar de listas ligadas, listas duplamente ligadas, ok? Vamos falar sobre os métodos de inserir na lista, remover, pesquisar, todos esses métodos. Para fila, vamos fazer esses métodos. Para lista, vamos fazer esses métodos. Para pilhas, vamos fazer esses métodos. Trazer a compreensão, aquilo que são os conceitos, vamos representar isso tudo com Portugal, ok? Ao longo do nosso curso de lógica de programação e estrutura de dados. O nosso curso será composto pelos seguintes temas. Vamos começar por falar sobre conceitos de funcionamento do computador, de memória, dados e informações, para darmos uma introdução daquilo que é a computação. Após isso, vamos falar dos algoritmos no formato sequencial, ok? Algoritmos que precisam de um passo a passo, sem nenhum desvio condicional, para a resolução de um problema. No segundo tema, vamos falar de algoritmos que dependem de condições, ou seja, já não são sequenciais, dependem de uma condição para executar uma ou outra situação. Então vamos falar da estrutura condicional. Depois da estrutura condicional, vamos falar das estruturas de repetição, ou seja, algoritmos que resolvem certos problemas, porém podem ser executadas algumas sequências de repetição para irem resolvendo esses problemas recorrentemente, sem precisar da nossa execução constante do mesmo algoritmo para que faça. Então vamos falar sobre a estrutura de repetição, como elas devem ser usadas, quando elas devem ser usadas, claro, apresentando conceitos e exercícios para aprendermos bem como aplicar eles. Depois de falar da estrutura de repetição, vamos falar sobre os conceitos de armazenamento, onde vamos falar de variáveis, né? Na verdade, na sequencial vamos falar de variáveis assim de uma forma um pouco mais simples, né? Vamos falar dos tipos de dados e tudo mais, porém, uns dois temas em que vamos falar de vetores, que são conjuntos de variáveis, porque nós podemos guardar informações de 1000 pessoas, por exemplo. Não vamos declarar uma variável de cada para armazenarmos informações de 1000 pessoas. Então, vamos aprender conceitos de vetores, vamos aprender conceito de matrizes, né, que são estruturas para armazenar informações. Após falar sobre armazenamento temporário, vamos falar sobre modularização. Modularização nada mais é do que usar o conceito de dividir para conquistar, ou seja, nós pegamos um problema, dividimos o problema, resolvemos por parte e no final juntamos a resolução para termos uma única solução eficiente e completa. Então, a falha de uma das soluções não irá afetar as outras se não tem uma dependência direta. Por exemplo, uma calculadora tem a operação de soma, subtração, adição e divisão. Nós podemos separar as resoluções, não é? Se tivermos um problema, por exemplo, com uma divisão por zero, esse erro não vai impedir que a soma aconteça, não vai impedir que a multiplicação aconteça, nem que a subtração aconteça. Então, a modularização é isso, é dividir o problema em partes e resolver por partes. Como não menos importante, algoritmos, programas não usam só dados primitivos. Quando falamos de dados primitivos, estamos a falar de inteiros, reais, cadeias de caracteres e por aí afora. Então, também existem dados compostos. Esses dados compostos, como por exemplo, vamos supor, o bilhete de identidade, temos várias informações no bilhete de identidade. Dentre eles, temos aí dados inteiros, dados
reais, por exemplo, a altura é um número real, inteiro é, vamos lá supor, o número da casa, por exemplo, normalmente é um dado inteiro, temos o nome, que é um texto, temos um monte de informações. Essas informações, não é, criam um registro de alguém. Então também vamos falar de estruturas chamadas registros em lógica de programação. Vamos aprender como criar um registro de uma pessoa com N informações e também como é que representamos esse registro naquelas estruturas que falamos anteriormente, vetores e matrizes. E também vamos aprender como armazenar essas informações de forma definitiva, porque a declaração de variáveis é feita em momento de execução. São os passos armazenados em memória, ou seja, na memória RAM, okay? Memória temporária. Então vamos aprender a como persistir essas informações em ficheiros para que sejam armazenadas de forma definitiva e sempre que a gente executar o algoritmo, vamos recuperar essas informações e apresentá-las e manipulá-las. Na parte final do curso, vamos falar de conceitos de estrutura de dados. Como eu disse anteriormente, vamos falar de pilhas, vamos falar de filas, vamos falar de listas e vamos falar de árvores binárias, ok? O nosso curso vai basear-se nesses temas que acabamos de falar, temas esses que são bastante pertinentes. Como disse, a nossa primeira aula vai sair na quarta-feira, infalivelmente. Vamos falar do primeiro tema, que são os conceitos de computação e algoritmos sequenciais, ok? Ao longo do curso vamos usar uma linguagem de programação chamada Portugal. Essa linguagem de programação deve ser testada em uma ferramenta. Ferramenta essa que é de desenvolvimento angolano, feita por estudantes de Ciências da Computação da Universidade Agostinho Neto, e a ferramenta chama-se SPA Pro. SPA Pro, ok? S, software, P, para A, aprendizado, a programação, por isso Pro, SPA Pro. Então vai ser essa ferramenta que nós vamos usar para todas as matérias, tanto para estruturas sequenciais, estruturas de condicionais, estruturas de repetição, quando tivermos a falar de pilhas, filas, listas, arquivos, vetores, matrizes, essa ferramenta alberga todos esses conceitos. E eu conheço ela muito bem e farei questão de passar detalhes dessa ferramenta para termos um trabalho muito bem estruturado, muito bem validado e seguir em frente. Então, esse é um vídeo de apresentação do curso. A nossa primeira aula chega já na quarta-feira e, como disse, o curso é gratuito. Requisito para fazer o curso: primeiro e o mais importante, força de vontade para aprender. Se quer começar a trabalhar com desenvolvimento de software, aprender a programar, o nosso curso é um dos melhores caminhos para começar, porque é um curso que vai as bases necessárias para ser um programador, e vamos dar isso de forma faseada, com tempo suficiente para que os conhecimentos sejam consolidados nas pessoas, ok? Para quem é estudante de informática ou ciência da computação, também está no sítio certo, é o curso certo, principalmente para o primeiro ano desses dois cursos. Partilhem com os conhecidos, colegas, grupos de universidade e por aí. Quanto mais pessoas tivermos nas nossas aulas, melhor. Então, curtam o nosso vídeo, subscrevam no canal para que sempre que postarmos as aulas sejam notificados, recebam os alertas de que está disponível o curso, está disponível o exercício, porque alguns exercícios vão ser feitos no formato de vídeo e também vamos publicar na nossa playlist do curso de algoritmos e estrutura de dados, lógica de programação. Então, conto convosco, estamos juntos na quarta-feira.